Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudamos a todos os estudantes da Palavra de Deus. Nós falamos aqui de Varginha, Minas, direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é essa logomarca aqui. Essa instituição mantém o Seminário Tabernáculo, que é um convênio com a igreja chamada Ministério Tabernáculo, que tem mais de 80 igrejas no Brasil, missionários no exterior. Eu sou o professor Ilmar, aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, na cadeira de Geografia e Sociologia. Lecionamos outras matérias também. E aqui sou o fundador e diretor do CCBB, que é a empresa de teologia, uma escola de teologia, que mantém esses seminários na Faculdade Bereshit, ministrando os cursos básico, intermediário, bacharelado, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado em Shirologia, que é Cantar de Salomão, e Gemata, estudo dos números na Bíblia. Nós estamos ministrando aqui as aulas de História de Israel. E essa é mais uma das aulas. Na última aula nós estudamos então sobre os juízes, o período dos juízes, aquele vai e vem, né? Aquele período de 400 e tantos anos de opressão, libertação, depois um período de paz, queda novamente. Eles quedavam atrás de deuses idólatras, né? Eles se tornavam idólatras, atrás de outros deuses. Deuses Milcom, e Kemosh, e Baal, Astarote, etc. E aí acaba então o último juiz, agora chegamos em Samuel. Então nós estamos andando na história. Quando nós chegamos em Samuel, é o último juiz, nós precisamos começar entendendo isso aqui. Por que Samuel diz que havia um homem, né? Aqui no 1 Samuel, houve um homem da região de Ramatai Mesofim, Ramá, ficou circunscrito a Ramá, você faz a abreviatura de Ramatai Mesofim por Ramá. E esse homem chamava Eucana, na região da montanha de Efraim. Aí você pensa então que se Eucana gerou de Ana Samuel, então Samuel era efraimita. Não era. Samuel era da raça dos coatitas, ele era levita, ele é dos descendentes de Levi. Mas como podemos entender isso? Basta você fazer uma retrospectiva aqui no livro de Josué e observar a distribuição das cidades. Os levitas tinham 48 cidades. E você vai ver que primeiro distribuiu para os levitas de Anrão, depois pegou o pessoal, que Coate tinha 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão seguiu a linha de Arão, de Moisés e de Miriam. Então os sacerdotes tiveram 13 cidades, nas tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Já os outros coatitas, que eram Izar e mais Uziel e Hebron, tiveram 10 cidades. 4 em Efraim, 4 em Dan e 2 na meia tribo de Manassés, do lado de lá do Jordão, atravessando o Jordão. Então, Efraim, quem mora em Efraim tem 10 cidades. Das cidades de Efraim, que são várias cidades, nós podemos tirar aqui então 4 cidades. Dessas 4, uma delas era onde morava o Eucana. Eucana, então, quem é Eucana? Eucana é filho de Jeroão, que é filho de Eliel, que é filho de Toá, que é filho de Zuf, que é filho de um outro Eucana. Então, ele tem 3 Eucana da descendência dele. Esse outro Eucana é filho de Maate, que é filho de Amazai, que é filho de outro Eucana. É um nome muito comum, né? Que é filho de Joel, que é filho de Azarias, que é filho de Sofonias, que é filho de Taate, que é filho de Assir, que é filho de Ebiasaf, que é filho de Corá. Olha aí o Corá, os rebeldes de Corá. Os filhos de Corá não morreram, senão você não teria Samuel. Veja como Deus tem a sua providência divina, né? Evidentemente que a de Deus é divina, né? Porque se os filhos de Corá tivessem morrido na rebelião dele, com aqueles 250, Corá e mais Datã, Abirão e On, da tribo de Ruben também no meio, né? Que eram vizinhos, por isso tem que ter cuidado com a vizinhança. E Corá é filho de Izar, que é filho de Coate, que é filho de Levi, que é filho de Jacó. Então Samuel é da descendência de Corá, daqueles meninos que escaparam, os 3 filhos de Corá, né? Chamado Assir, Eucana e Abiasaf. Eles escaparam e geraram, então, esses aí. Samuel, depois de Eucana teve, com Ana ele teve 5 filhos mais Samuel, com Penina tinha outros, e Samuel teve 2 meninos, chamados Joel ou Abias, ou não, Joel ou Vasni. Esse Joel tinha 2 nomes. Depois vieram ser juízes e eram corruptos. Por isso o povo pediu um rei. E esse Joel ou Vasni teve um filho chamado Emã, que era um cantor do templo do rei Davi. Então Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias. E Eucana tinha vários filhos, só com Ana tinha 6, 3 homens, mais Samuel, mais 2 mulheres. Então o Eucana, ele era um efraimita porque
A cidade dele ficava nas terras de Efraim, mas era levita. Então, ele era levita conforme Josué 21:5. As cidades eram lá, né, onde ficavam esses levitas, foram distribuídos em todas as tribos de Israel. Então, nós começamos por aí. Então, Samuel, ele é resultado de um voto, né? A mãe dele, Ana, não tinha filhos, ela faz um voto, Deus abençoou. O menino, quando é desmamado, com 3 a 5 anos, ele é levado lá para o templo onde está Eli. Eli tem 2 filhos, Ofni e Finé, que são corruptos. Esses 2 filhos dele estão fazendo uma coisa terrível, que é não permitir que apresente-se oferta, porque o povo chegava para levar a oferta e eles não deixavam queimar a gordura da oferta. Eles tiravam, metiam um garfo antes e tiravam. Isso não agradou os olhos de Deus. Deus mandou o profeta anunciar para ele que ia acabar com ele, porque ele não estava corrigindo os filhos, né? Depois Deus fala com Samuel, e Samuel passa a ouvir a voz de Deus, e Deus fala a mesma coisa, que ia acabar com ele. E a célebre frase, né, que fica para nós a lição aí, é essa que o profeta comunica com ele, né? Que diz lá assim: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Então não é honrarei os que me honram. Primeiro você honra a Deus, para depois você se honrar. Os que me honram, honrarei. Não honrarei os que me honram. Primeiro os que me honram, eu honrarei. Então assim acontece com a nossa história, com quem se dedica a honrar o Senhor. Então vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Então está escrito aqui: eu vou te desarraigar do meu altar. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2. E de toda a multidão da tua casa, quando chegar a idade varonil, vão morrer, não vai ter velhos. Então vai morrer Ofni e Finé no mesmo dia, e eu vou suscitar um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, que veio a ser Samuel, no caso, que era da linhagem dos levitas, né? E então Deus fala com Samuel em sonhos, repete a visão. Aí nós temos a primeira guerra aí, a primeira guerra nesse tempo de Samuel, que é a guerra que temos a batalha dos filisteus. Os filisteus o tempo todinho estão guerreando no tempo de Samuel. E então a arca vai ser tomada e nós vamos ver que muitas coisas acontecem por aí. A morte de Ofni e Finéias, a mulher de Finéias morre, o menino nasce, chama aí Kavod, e foi-se a glória. Kavod é a glória. Foi-se a glória. Samuel, depois que ele ficou maior de idade, com certeza, ele deixou aquele local chamado Siló, deixou a casa para lá, e passou a morar na cidade dele, que era Ramá, onde morava o pai dele. Ele fazia um circuito anual. Ele passava de Ramá para os Mispa, para o Gigal e para o Betel. Então, 4 cidades muito importantes na Bíblia. Betel, onde tinha escada para o céu. Jacó viu a porta dos céus ali. Gilgal tinha aquele altar que tinha as 12 pedras que foram tiradas do rio Jordão e colocadas ali logo após o povo entrar na Terra Santa. Josué 4:20. Mispa, Josué, mesmo quando teve uma batalha contra os filisteus, que Deus deu vitória, mandando trovoada na cabeça deles, então ele colocou a pedra ali e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele colocou o nome da cidade da pedra de Eben-Ezer. Então Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Eben-Ezer, pedra de ajuda. E a outra cidade é Ramá, onde Samuel morava e fez um altar lá. Parecido com o circuito de Elias, né? Elias em 2 Reis 2:1-8, primeiro profeta nominal, depois de Samuel, que Samuel foi reconhecido como profeta também. Elias seria então o segundo, no caso, nos tempos dos reis lá, até o rei Acabe também mandou, ele esteve também nesse tempo aí do rei Acabe, e enfrentou Jezabel e tudo. Ele tinha um circuito que passava por Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. 2 cidades são as mesmas, Gilgal e Betel. Andam sempre juntas. Amós 4 tem Gilgal e Betel, Amós 5. Então, na primeira batalha contra os filisteus e os filhos de Eli, a batalha de Afeca, no tempo de Samuel, eles perdem 34 mil pessoas, né? Roubam a arca. Os filisteus vencem, matam os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e a arca é tomada pelos filisteus, levada para Asdod, depois para Gat, depois para Ecrom. Eles colocam a arca no templo de Dagon, que é um deus metade peixe, metade homem. Dagon amanhece com a cabeça no chão, depois amanhece com os braços cortados, e ela fica 7 meses lá, e traz uma destruição completa na lavoura e nos homens, com a hemorroida saindo tudo para fora. E aí, então, nesse tempo aí, eles resolvem, então, os sacerdotes, são chamados sacerdotes idólatras, de Gat, Gaza, Ecrom, Asdod e Askelon, e eles dizem: isso aí deve ser coisa do Deus Yahvé, né, o Deus dessa arca aí, ó. Então eles mandam colocar uns ratos de ouro para cada cidade
da região dos filisteus e 5 tumores imitando as hemorroidas de ouro. E manda a arca, e a arca chega lá, então, na cidade onde eles, chegando naquela cidade, parece que é Ebenezer, né? Vamos ver aqui. Vamos ver, porque parece que surge dúvidas, então a gente tem que olhar. A arca, então, ela vai andando, e Deus envia a arca para fora de sua terra, Bet-Semes, eu misturo sempre isso aqui. Aí o pessoal de Bet-Semes olha para dentro da arca, morre um montão deles, 50 e tantas pessoas, e eles levam a arca para Criat Jearim, onde ela fica lá, então, na casa de Abinadab, e ele coloca o filho dele, Eleazar, para guardar a arca. Fica lá mais de 20 anos. Aí nós temos no livro de Samuel ainda a batalha de Mispa, outra batalha, de Israel contra os filisteus. O Israel se arrepende, ataca os filisteus, Samuel clama a Deus com o holocausto, Deus manda trovejar dos céus sobre os filisteus e derrota eles uma vez por toda, e aí que ele coloca essa pedra chamada pedra de ajuda e restitui as cidades dos filisteus e houve paz com Israel e os amorreus. Tá, aí nós chegamos na história, a história de Samuel ficou restrita nisso aí nessa primeira fase, antes de aparecer a história de Saul agora. Vamos começar então já na história de Saul, na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.